Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas aqui nesse nosso encontro para os nossos estudos com o amado Mestre Saint Germain. E nesses encontros a gente tem usado como referência, né, este livro que eu estou mostrando aqui para vocês, né, que chama-se Saint Germain, a Nova Era. É um livro de Luiz Carlos Silveira Dias, da editora Presença Divina. Divina Presença, na verdade, e que tem também lá na loja de Sementes das Estrelas, caso vocês queiram comprar. E a gente está estudando, né, o conteúdo desse livro, trazendo a inspiração do Mestre Saint Germain, trazendo a sabedoria dele, trazendo a energia dele para esse momento presente, de modo que a gente possa receber essas projeções de luz aqui da chama violeta e de toda a egrégora, né, de todos os seres do raio violeta, para esse nosso momento na Terra, né, um momento esse em que estamos, né, vivenciando a era de Aquário, que é essa era sob a direção do amado Mestre Saint Germain, né, o Chohan do sétimo raio, e também é um momento em que nós somos convidados a criar uma nova realidade da nova Terra, né? Nós somos convidados a ser agentes, né? Atuantes, como co-criadores que somos dessa nova Terra na qual todos nós desejamos viver e habitar, né? Então, quero dar as boas-vindas a quem está chegando aqui no Instagram, Mônica, Alessandra, sejam muito bem-vindas. A quem está aqui comigo nessa sala do Zoom, que é uma sala energeticamente, digamos assim, né? Por ser um ambiente fechado. É uma sala preparada, né? Para esse movimento nosso. E é muito interessante trazer isso, porque eu ouvi de uma amiga, né? De uma pessoa que eu acompanho já há muito tempo, a Lúcia Corá, e ela diz assim: o Instagram não é mais tão gentil assim comigo quanto eu me sentia antes, né? Porque no Instagram fica muito a galera entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, e naturalmente isso movimenta a energia de alguma forma, né? Isso cria uma, sabe, uma certa, como águas numa corredeira, né? Vai fazendo esse movimento e muitas vezes a gente acaba tendo que fazer um esforço maior para manter a energia aqui presente, né? Então, você que está no Instagram, se caso você queira vir para dentro da sala do Zoom, onde a gente tem uma energia mais linear, mais constante, é só você clicar aqui no Linktree da minha bio, né? Tem o linkzinho ali da sala de Saint Germain, é a sala que está aberta aqui. Então, enfim, se você escolher, vai ser uma honra recebê-la aqui. De toda forma, né, vocês vão me ver olhando para cima e para baixo aqui, porque eu estou com os dois equipamentos aqui ligados, né, conectados. Vai ficar salvo, então, no Instagram depois, mas aqui essa sala do Zoom também está sendo gravada e depois vai para o YouTube, né, esse movimento nosso aqui energético. Então, quero dar mais uma vez as boas-vindas para todos vocês, sejam, né, muito bem-vindos a esse espaço, para que a gente possa todos juntos ancorar essas energias e todos nós recebermos, como é de nosso merecimento receber essas energias, para que a gente possa projetar essa energia aqui na Terra, né? E esse já vou trazer aqui um ensinamento bastante interessante, né? Saint-Germain, ele tem o que nós podemos chamar de uma marca eletrônica, né? Uma marca eletrônica é como se fosse a assinatura energética dele, né? Única, exclusiva dele. E essa assinatura energética, ela tem como símbolo, como forma, a cruz de Malta, né? Então, a cruz de Malta, eu não tenho aqui. Tem aqui, peraí, deixa eu mostrar para vocês. Eu até mostrei na semana passada. A cruz de Malta, ela tem este desenho aqui, né? Aqui, ó. Certo? E este desenho simboliza, né, essa conexão de céu e terra que Saint Germain propõe a nós, através da nossa consciência, da nossa presença divina. Então, nós nos alinhamos com a nossa presença divina e projetamos, então, aqui
horizontalmente, digamos assim, toda a energia que nós recebemos. Então, esse formato da cruz, né, de Malta, que é um formato equilibrado, né, tem um equilíbrio perfeito na posição. Vejam que não é uma cruz, né? Não é o desenho tradicional da cruz que nós conhecemos. Ó, não é o desenho tradicional da cruz que nós conhecemos, tá vendo? Então, vem a luz lá de cima, chega até nós, de nós conecta com a Terra, com as energias telúricas, e aqui do centro do nosso coração se espalha como projetores, projetando essa luz na horizontal na Terra, né? Então, através da nossa conexão com a presença divina, nós nos tornamos esses projetores de luz aqui na Terra, nesse movimento que estamos fazendo enquanto humanos, né? Nessa experiência aqui na Terra. E aí, então, o convite que San Germain nos traz é para que nós consigamos, a partir do treino, né, ancorar a nossa presença divina, certo? Nos conectarmos com a nossa presença divina, e a partir dessa conexão com a presença divina, a gente então sinta, receba de forma mais intensa essas projeções da chama violeta, do raio violeta, emanados por ele, que é o nosso instrutor aqui nesse estudo, nesse espaço de estudo, de aprendizado. E então, recebendo essas projeções, a gente possa reverberá-las, né, projetá-las no sentido horizontal nessa nossa experiência humana, tá certo? Então, a partir disso, eu quero já começar aqui o nosso movimento, convidando todos vocês do Instagram, vocês aqui na sala do Zoom, a fechar os seus olhos por um instante, por favor. Vamos ancorar essas energias, vamos nos conectar com a nossa presença divina, para que a gente possa, então, receber de forma mais ampla essas projeções de luz. Então, eu convido você a fechar os seus olhos amorosamente, sentir os seus pés fixos no chão, aonde você está nesse momento. Sinta os seus pés, não importa se você está num prédio, num edifício, ou se você está na sua casa, ou se você está sentado na sua varanda com os pés no chão, não importa, né? Toda a matéria debaixo dos nossos pés está cravada na terra, inclusive a sola do nosso sapato, a meia, seja lá como você estiver, né? Sinta, então, essa solidez da terra debaixo dos seus pés e o quanto a terra nos entrega essa energia telúrica, o quanto a terra nos presenteia com toda a sua amorosidade, com toda a sua abundância, com toda a sua magia, com toda a sua alegria, com todo o seu acolhimento, como que abraçando-nos a todos, né? Num abraço energético, amoroso e carinhoso. E agora, estando nessa conexão com as energias telúricas da Terra, eu te convido a observar no centro do seu coração uma energia que te conecta com o alto. Pode ser o que você chama de alto. A fonte criadora, Deus, Pai e Mãe, o Criador, Deus, Deusa, seja lá o que para você fizer sentido nesse momento, né? Imagine que você está conectado ao alto, você está ligado à fonte original através de um fio de luz que sai do seu coração, sobe ao alto e volta do alto até o seu coração. E a partir desse momento, relembrando da nossa conexão céu e terra, que se acomoda no nosso coração, essa energia ela começa a se movimentar como num looping infinito, formando o desenho do infinito ou do número 8, onde o centro do número 8, o centro desse looping de infinito é bem no nosso coração, no nosso centro cardíaco.
onde essa energia é potencializada. E agora eu te convido a observar o centro do seu coração, observar o centro do seu peito. Este é um espaço sagrado que é só seu, e ele pode ter a forma que você quiser dar a ele. Pode ser uma câmara, uma sala, um jardim, uma praia, uma clareira em meio a uma floresta. Para cada um pode ter uma forma específica, e esta é a sua forma. E ao observar esse espaço sagrado, se coloque dentro dele. Você pode, inclusive, criar esse espaço. Se você ainda não teve a oportunidade de se conectar com o seu espaço sagrado, você pode criar ele agora, do seu jeito, da sua maneira, conforme for leve para você. E ao criar esse espaço sagrado, eu te convido a se ver dentro desse espaço, a se visualizar dentro desse espaço. Talvez você queira botar um banco, talvez queira botar uma poltrona, uma cadeira, uma cama, ou talvez você queira sentar aos pés de uma árvore. E está tudo bem. Este é o seu espaço sagrado. Lembre sempre disso. E ele é único, é só seu. E neste momento, percebendo-se nesse espaço sagrado, nesse lugar sagrado que é só seu, eu, Ana Madiarim, peço agora a presença luminosa do amado Mestre Saint Germain junto a cada um de nós, trazendo a sua chama divina, projetando sobre cada um de nós a luz transmutadora, transfiguradora e criadora da chama violeta, preenchendo todo esse espaço onde nos encontramos, esse espaço sagrado dos nossos corações e também os espaços físicos onde estamos agora. E ao receber as projeções do amado Mestre, eu convido você a solicitar a manifestação da sua presença divina. Você pode repetir comigo se desejar. Eu invoco e chamo agora a minha presença divina. Eu invoco e chamo agora a minha presença divina. Eu chamo agora a minha presença divina. Eu sou diante de mim. E observe como ela se apresenta para você. Talvez tenha uma forma, talvez seja apenas luz. E tá tudo bem, tá tudo certo. Se permita apenas receber esse abraço da sua presença divina junto a você. E percebendo, sentindo essa energia junto com você, nós podemos agora todos juntos projetar as energias potencializadas da luz violeta a partir do nosso chakra cardíaco para tudo e todos em nossa volta. Então você pode tomar uma respiração mais profunda, pode sentir esse abraço caloroso da sua presença divina. E lentamente, quando for leve para você, você pode retornar para esse aqui e agora, movimentando o seu corpo lentamente, sabendo, tendo a consciência da sua presença divina junto a você, e sabendo que juntos, nós, vocês, estamos projetando a chama violeta, a luz violeta,
para tudo e todos em nossa volta, em sintonia com a nossa presença divina. E isso é muito especial. E a gente pode treinar cada vez mais essa conexão com a nossa presença, sempre nesse movimento de respirar, aterrar, conectar com o divino, voltar-se para o nosso centro, a nossa câmara sagrada, e nesse espaço convidar a nossa presença divina, e aí se permitir sentir esse movimento. E esse é um treino. Quanto mais você treina, mais treina, mais treina, ao longo do seu dia a dia, você vai perceber mais constantemente o seu alinhamento com a sua presença divina, se manter por mais tempo. O que isso proporciona? Proporciona você se manter numa frequência mais elevada por mais tempo ao longo do seu dia. E ainda que possam acontecer desafios, incômodos, enfim, que possa acontecer qualquer coisa, né, externa, você está no seu centro, você está no seu eixo, você está na sua presença divina. E isso muda tudo. Muda tudo. Porque o campo em nossa volta, ele reflete o que está aqui dentro. Então, se tem algum desafio, aquele desafio vai se dissolver num piscar de olhos. Ou de uma forma que talvez você nem vá perceber ele se desfazer, né? Se há algum ambiente que está agitado, apenas a tua presença transforma aquele ambiente. Então, quanto mais nós treinamos permanecer na nossa presença divina, mais nós somos a presença divina onde quer que a gente vá. E aí a gente leva essa energia, leva esse movimento, leva essa presença em nós, que é pura luz, aonde quer que a gente vá. Tá bom? Então, ó, treino, queridos. Treino, treino, treino. É assim que se faz. Vai chegar um dia que a gente vai estar tão habituado a essa conexão que ela vai ser natural. Vai ser natural. A gente não vai mais precisar pedir ou invocar, porque já vamos nos sentir conectados. E essa é a grande diferença, né? Nos sentir conectados com a nossa presença continuamente, constantemente, tá bom? Então, conforme nós combinamos na semana passada, nós vamos continuar aqui na leitura, trazendo as informações sobre as encarnações do Mestre Saint Germain, e hoje nós vamos falar da encarnação dele enquanto Roger Bacon, na época de 1214 a 1294, depois Cristóvão Colombo, caso você não saiba, também foi uma das encarnações do Mestre Saint Germain, na época de 1451 a 1506, né? Então, ele fez a passagem, digamos assim, com 55 anos, e depois como Francis Bacon, de 1561 a 1626, né? Então, vamos lá. Vamos todos juntos? Olha, para quem está chegando aqui nos estudos, um dos comentários que eu sempre trago é que, à medida que a gente vai fazendo as leituras, eu vou recebendo intuições para trazer informações extras para vocês, né? E seria legal, seria interessante você ter aí um caderninho, uma caneta, um lápis, né? Algum elemento no qual você possa fazer anotações, porque a sua intuição, ela também é ativada. Tudo o que a gente está lendo, né, as palavras, as frases têm frequência. E essa frequência está conectada à energia de Saint Germain. Então, você está recebendo essa frequência através do livro, da minha leitura do livro, você está recebendo essa frequência através da minha voz, que está emanando essa luz, porque antes de começar aqui de abrir a nossa sala de estudo, eu fiz o meu ancoramento, né? Então, eu já estou nessa projeção para todos vocês
desde a abertura da sala, e você pode receber também essas intuições, essas projeções ou informações, palavras, desenhos, símbolos, que de alguma forma possam ter um significado especial para você, tá? Então, procurem aí registrar, anotar as intuições, enfim, e, né, hoje o mestre me trouxe isso, né? Se vocês tiverem perguntas para o mestre Saint-Germain, escrevam, né, no chat. Aqui, para quem está na sala do Zoom comigo, escreve no chat aqui da sala do Zoom. Eu vou abrir aqui, vou ler as perguntas e vou trazer as instruções a partir do que o mestre vai me intuir aqui, né? O que é importante falar apenas é que nós não vamos responder perguntas pessoais, né? Aqui não é uma leitura intuitiva, tá, gente? Que é uma das terapias que eu entrego, né? Na leitura intuitiva, o consulente ou o cliente, né? Ele chega com uma dúvida, com uma pergunta, e aí então a equipe de mentores responde para ele essa dúvida, essa questão, traz orientações, enfim. Aqui não, tá? O mestre, ele está se dispondo a responder a vocês questões que servem para todos, tá? Dúvidas que vocês possam ter, mas que sirvam para todos os que estão nos ouvindo agora e que vão nos ouvir depois, tá bom? Então, já fica aí a dica, se surgir alguma coisa, escreve no chat aqui do Instagram ou no chat do Zoom aqui, e a gente vai responder, né, para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com essa vida de Saint-Germain enquanto Roger Bacon. Vamos lá. Encarnou como Roger Bacon em 1214 em Somerset, na Inglaterra. Era filho de um rico proprietário de terras, mas seu propósito sempre foi estudar. Apaixonado pelos livros, Roger fugiu de casa, pois o pai queria que ele se dedicasse ao cultivo das terras, e foi viver em um mosteiro franciscano, onde pôde dedicar-se aos livros. Bom, eu acho que na verdade, eu tinha lido esse trecho na última aula, mas como eu comecei, né, vamos honrar esse espaço e continuar lendo aqui, né? Então, vamos continuar. Acabou estudando depois em Oxford e em Paris e interessou-se profundamente pelas chamadas ciências ocultas. Na companhia do bispo de Ratisbonne, alquimista, cientista e mago, e Tomás de Aquino, sábio, metafísico e mago, praticava a alquimia e as ciências experimentais. Além disso, destacava-se na química, astronomia, metafísica, matemática, biologia, engenharia e medicina, sendo conhecido como Doutor Maravilha, por sua obra De Mirabilis Potestate. Essa foi a obra que ele escreveu na época, tá, gente? É atribuída a ele a descoberta das lentes convexas para telescópio e da pólvora, que auxiliou a descobrir. Conheceu as propriedades de determinadas ervas e com elas preparou um líquido que aumentava a longevidade. Além disso, realizava magia e precipitava do éter música, orquestras, um grupo de bailarinas e outras coisas, como fez certa vez para o rei que visitava Oxfordshire. Lutava pela liberdade de pensamento e foi perseguido pelos próprios irmãos franciscanos, que o consideravam rebelde e revolucionário. Refugiou-se em Paris e esteve com o Papa Clemente IV, que se interessou em conhecer sua obra. Escreveu em latim obras como Opus Magnus, Opus Minus e Opus Tortium, apoiados pelo Papa, e retornou então a Oxford. Lá escreveu um compêndio de filosofia, onde apontava o erro que existia entre as relações da filosofia e da teologia, o que acabou desagradando os eclesiásticos, que o prenderam e queimaram todas as suas obras. Ficou preso por 14 anos e 2 anos após ter sido liberado,
desencarnou. Era o ano de 1294. Olha que interessante, gente. Nas outras vidas aqui que a gente já leu, né? Essa consciência, né, chamada Saint-Germain, que encarnou nesses corpos, né, nessas formas, sempre teve muito conectado à manifestação, né? A magia. Veja aqui que ele fala, ó, precipitava, né, através do éter. O que que é o éter, né? O éter é a energia, é um dos elementos da natureza, só que os elementos físicos são terra, água, ar e fogo, e o éter é o elemento etérico, é energia. Então, a partir da energia, ele, né, na época como Roger Bacon, precipitava, criava, né, manifestava música, orquestras, elixires de longevidade, né, textos que ele escreveu e por aí foi. Então, ele sempre foi uma consciência muito avançada para a época dele, né, para a época que dessas encarnações. E claro, porque tinha ali uma missão, né, uma missão de trazer consciência, expandir consciência, trazer assuntos novos, falar de coisas novas. E, naturalmente, assim como todos nós que aqui estamos, né? Exatamente por trazer a nossa verdade, sofremos punições. Em alguns casos, até a morte, né? Só que agora, né, é muito interessante olhar para isso, porque agora, nesta encarnação que estamos, nesse momento de transição do planeta, nos é não só permitido, mas nos é convocado a manifestar a nossa verdade, a falar das nossas crenças, do que nós acreditamos, desde um espaço de consciência, e a começar a prestar mais atenção naquilo que nós acreditamos também, mas que nos trazem referências do passado, das realidades que vivemos no passado. O que eu quero dizer com isso? As referências que nós trouxemos do passado, muitas delas nos aprisionam em caixinhas de conceitos, de conclusões. E essas caixinhas de conceitos e conclusões, elas nos limitam a manifestar a nossa verdade mais profunda, a verdade do nosso coração, a nossa fé, a nossa capacidade de manifestar as coisas que desejamos, que gostaríamos de viver. São essas crenças que trazemos, dessas referências do passado, que criam limitações, cria separação entre o que desejamos, o que intencionamos e a materialização disso. Saint-Germain não tinha dúvida, né? Ele simplesmente acreditava na manifestação. Ele não tinha dúvida de que ele iria manifestar algo. Eu gosto de trazer um exemplo que é assim: quando a gente vai num restaurante, quando a gente vai num bar, né? Quando a gente vai num café, a gente pega o cardápio, peguei o cardápio, né? Aí vou lá, olho as opções e tal, quero essa. Aí você escolhe no cardápio o que você quer. Você chama o garçom e pede aquele item do cardápio. Você tem dúvida? Alguma dúvida passa na sua cabeça naquele momento que o garçom, a garçonete, vai te trazer aquilo que você pediu? Passa pela tua cabeça em algum momento a dúvida? Não, né? Você tem convicção, certeza. Você pediu, o garçom vai trazer. Pois é, gente. A vida é o nosso cardápio. A vida, a vida. A vida é o nosso cardápio. O garçom é o universo.
Aí, quando a gente pede alguma coisa na vida que a gente quer, qual é a nossa atitude? Vou deixar para você responder para você mesmo. Eu estou no treino também, tá? Não é só sobre vocês, eu estou no treino também. De vez em quando eu me pego duvidando do que o garçom universo pode me trazer daquilo que eu pedi. De vez em quando eu ainda me pego também, né? Duvidando, mas eu estou treinando. E aí eu convido todos vocês a ampliar o seu treino também. E lembrar sempre disso. O cardápio, o nosso cardápio aqui é a vida. O que você desejar na vida. Saúde, alegria, amores, dinheiro, cursos, né? O que você desejar materializar, consciência, espiritualidade, conexão, o que você desejar está disponível nesse cardápio. Qualquer coisa que você pense em desejar está disponível nesse cardápio. E o universo, que é o nosso garçom, está sempre aqui ao nosso lado, ó, esperando a gente trazer o pedido. Só que ele traz todo o pedido. Todo. Todo e qualquer pedido que você faça, o garçom universo, ele vai trazer para você. Então, se você fica conectado com algo que te incomoda, você vai receber mais daquilo que te incomoda. Porque é o que você está pedindo, é o que você está vibrando, é o que você está falando para o universo, né? Ah, esse chefe que eu tenho é assim assado, eu não gosto desse chefe, eu não gosto desse chefe, eu não gosto desse chefe. Aí você muda de trabalho, muda de emprego, e o próximo chefe, como é? Se não igual, muito parecido ao anterior, né? Ah, eu quero saúde, eu quero saúde, eu quero saúde, mas está sempre reclamando da doença. Está sempre olhando para a doença. Está sempre tá ali se entupindo de remédio. E a doença, né? O que que ela é? A doença é uma manifestação somática do corpo de algo que não está legal dentro de você. Uma memória, uma emoção, um sentimento que está gritando tanto para ser visto que se manifesta no corpo. E aí, em vez de você parar por alguns instantes e olhar para aquilo que está por trás daquela dor, daquele incômodo, daquele desconforto, você escolhe ficar olhando para a dor. Tenho que ir no médico, tenho que tomar remédio. Tenho... Não estou dizendo que vocês não devam fazer isso, tá? Mas precisa ponderar as duas coisas. Precisa olhar para o que está por trás e, claro, né, também tratar o físico, cuidar do físico. Mas, normalmente, quando a gente olha o que está por trás e trata o que está por trás daquela dor, a dor simplesmente ela se dissolve. O incômodo, ela vai diminuindo até... E muitas vezes, quando você trata com medicamento, o tratamento se torna muito mais rápido, quando você olha lá para a causa original, né? Eu estava agora à tarde aqui conversando com um amigo e eu, né, perguntei aí como é que você tá e tá. Ah, estou com dor de cabeça. Ah, mas normal. Quando é que ele vai, né, se libertar dessa dor de cabeça? Quando ele escolher que isso não é normal. Quando ele escolher que dor não faz parte da nossa vida, da vida dele. Quando ele escolher
olhar para o que está por trás dessa dor de cabeça que ele já acha que é normal, de tanto que aparece, mas que ele não está escolhendo olhar para aquilo, para o que está por trás, né? E aí é tão interessante, que eu não sei se vocês sabem disso, mas para quem tem pets, né? Os animais, eles absorvem o nosso campo energético para diminuir o nosso sofrimento enquanto humanos. Essa é uma missão deles na Terra. É uma missão deles na Terra. Então, se há algo em nós que não está legal, os nossos pets, de alguma forma, absorvem aquela energia e eles também somatizam no corpinho deles de alguma forma. Essa mesma pessoa estava me falando, né, que de ontem para hoje começou a tossir muito, e o que aconteceu com o pet dele, o cachorrinho dele? Também estava tossindo. É real isso? É real? Agora é tarde. Estou trazendo essa informação para vocês, né? Então, observe, se o seu pet está agitado, será que você não está agitado? Né? Se o seu pet está mostrando algum desconforto, olha para o seu corpo, observe o seu corpo, veja o que está se passando em você. Porque tudo isso é criação, manifestação, consciente ou inconsciente. E o que isso tudo tem a ver com o Mestre Saint-Germain? Porque ele nos convida sempre a observar a nossa cocriação de forma consciente, para que a gente possa usar o cardápio da vida de uma forma mais harmônica, mais leve, mais fluida, mais alegre, mais feliz para todos nós, né? E aí, nas vidas dele, que é o que a gente está estudando aqui, está muito claro, né? A capacidade de cocriar, de manifestar. Gente, isso está disponível para todos nós. A diferença de um mestre ascensionado para nós, que estamos no processo de ascensão, é porque ele está mais consciente do que nós. Nós estamos no processo de retomar a nossa consciência. E o mestre ascensionado, ele já está num nível um pouco mais elevado de consciência. Tá? Então, olha, vai observando isso tudo, vai observando se chegou algum clique aí para você, se, né, se veio para você alguma informação, anote, registre, como a gente comentou antes, tá? E vamos continuar aqui. Quem não pegou a sua aguinha, pegue a sua aguinha, porque toda a equipe, né, do Raio Violeta, que sempre está com a gente aqui nesses estudos, eles fluidificam as águas para nos dar um presente a mais nesses nossos encontros, né? Então, vamos lá. Cristóvão Colombo, né? Uma das encarnações do mestre Saint-Germain. Encarnou como Cristóvão Colombo em 1451, um homem de origem desconhecida, não se sabe ao certo se era um genovês ou um judeu. Tornou-se extremamente culto e mantinha relações bastante próximas com a igreja e com a ordem franciscana. Claro, lembra, né? Na vida anterior, ele estava diretamente ligado lá aos franciscanos. Colombo leu a obra Imago Mundi, do cardeal Pierre Gialli, que fazia referência ao trecho da obra Opus Magnus, de Roger Bacon, no qual era citado. Aí a citação é essa, ó. O mar entre o fim da Espanha é Ocidente e o princípio da Índia, a Oriente, pode ser cruzado em muitos poucos dias com vento favorável. O mar entre o fim da Espanha a Ocidente e o princípio da Índia a Oriente pode ser cruzado em muito poucos dias
com vento favorável, sem revelar que essa ideia era de autoria de Bacon, que era ele próprio, né, gente? Mesmo que a informação estivesse errada, Cristóvão empolgou-se com a ideia e, acreditando que era um instrumento de Deus, decidiu buscar um novo mundo. Leu a Bíblia e estudou seus profetas, crendo que poderia cumprir a profecia, reunindo os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Escreveu um livro chamado O Livro das Profecias sobre a Descoberta das Índias e a Recobra de Jerusalém. Recobra. Acabou conquistando a confiança dos reis Fernando e Isabela e conseguiu o financiamento para sua expedição em busca de um novo continente. Descobriu a América em 1492 e, alguns anos depois, em uma carta que escreveu aos reis, usou a citação que havia lido na obra do cardeal Jali. Em outra carta, disse que os mapas de nada serviram, pois foram cumpridas as palavras de Isaías, acreditando que descobriu a América devido às profecias. No entanto, quando os reis ordenaram a exploração desenfreada e a violência à população, Colombo indignou-se e recusou-se a dar continuidade ao empreendimento. Foi banido da sociedade culta da época e não lhe foi atribuída a descoberta de novos continentes, do novo continente. América tem esse nome em homenagem a outro navegador, Américo Vespúcio. Mais tarde, o filho de Colombo resgatou a imagem do pai e ele foi reconhecido, então, como o primeiro a descobrir o continente americano. Olha que interessante. E aí, agora nós vamos para a história de Francis Bacon. O anterior era Roger Bacon, né? Agora vamos para Francis Bacon. Olha, queridos, queridas, lembrem, né? Se tiverem perguntas, aí se sentirem de trazer alguma pergunta para Saint-Germain, escrevam aí no chat, desde que sejam perguntas genéricas, né? Genéricas no sentido de servir a todos, né? Não vai ser respondida nenhuma questão muito pessoal, né? Se for algo que contemple a todos, sim, tá bom? Então, é só escreverem no chat, caso queiram. Então, vamos lá. Francis Bacon. Encarnou em 22 de janeiro de 1561 como filho de Isabel I, rainha da Inglaterra, e de senhor Robert Dudley, conde de Leicester. No entanto, a rainha Isabel, ao engravidar sem estar casada, queria manter a fama de rainha virgem e gostava demais do poder para se casar com o conde e assumir o filho. Disfarçou a gravidez, criando uma nova moda nos vestidos reais, e ao nascer a criança a entregou a Sir Nicholas Bacon e Lady Anne Cook, para que o criassem como seu filho legítimo. Francis era um rapaz extremamente inteligente e ingressou na Universidade de Trinity aos 12 anos. Aos 12 anos, gente, na universidade. E aos 15 anos em Cambridge. Após a conclusão de ambas as universidades, seus pais o mandaram para Paris para estudar diplomacia e política. Nessa época, teve interesse pela ciência experimental e manifestou a ideia de que na antiguidade o único propósito era o de descobrir novos argumentos verbais. Já na ciência moderna, o objetivo era o de revelar e dominar a natureza, descobrindo seus segredos através da união da prática com a teoria. Para ele, o saber precisava trazer resultados práticos que contribuíssem para a melhoria das condições de vida do homem. Nesse período, começou a escrever Instauratum Magno de Dignitas
sentiarum. Acho que isso é latim, gente. Eu não sei falar latim, tá bom? Estou tentando aqui, né? Mas olha aqui um aspecto interessante, olha. Ele, nessa época, então, ele manifestou a ideia de que na antiguidade o único propósito era de descobrir novos argumentos verbais. Já na ciência moderna, o objetivo era o de revelar e dominar a natureza, descobrindo seus segredos aqui, ó, através da união da prática com a teoria. Vamos traduzir essa união da prática com a teoria para quê? Integração da dualidade. Já naquela época, independente, né, nesta encarnação, como Francis Bacon, dele ter a consciência sobre a dualidade e sobre a ideia de a consciência de integração, ele já manifestava isso de forma natural. E o que é que nós aqui hoje estamos fazendo se não buscarmos essa integração novamente, né? Compreendermos que não existe dois lados da moeda. Existe a moeda. Ah, mas um lado é de um jeito, outro lado é do outro jeito. Sim, mas o objeto é a moeda. Ambos os lados fazem parte da moeda. Nós estamos aqui, num corpo físico. Mas este corpo é a representação da matéria e do espírito, num só. E aí, o que é essa consciência que nós estamos buscando? É conectar cada vez mais a nossa mente humana à mente divina. E trazer a sabedoria dessa mente divina para a experiência humana. Esse é o nosso movimento. Essa é a nossa dinâmica. Aqui, nesse agora, nesse momento. Né? Então, vamos continuar. Teve de regressar a Londres, pois seu pai morreu, e em seu testamento não havia nenhuma herança deixada para ele. Para se sustentar, estudou direito e viveu 25 anos à sombra de seu tio materno, que o humilhava constantemente. Acabou conseguindo um cargo no parlamento após muitas tentativas, mas foi terminantemente contrário a uma petição real que surgiu e teve a desaprovação do tio e da rainha. Deixa eu entender aqui. Isso. Em 1605, publicou Avanço do Conhecimento Divino e Humano. Olha só, gente. Olha o que ele publicou. Avanço do Conhecimento Divino e Humano, que fazia parte da primeira parte da sua obra Instauratio Magna. Em 1609, publicou De Sapienti Veterum, a sabedoria dos antigos. Surge aí a modernização da filosofia, e Francis Bacon traz um novo nascimento ao platonismo e ao neoplatonismo, libertando as consciências de sua época das teologias de Aristóteles. Escreveu a obra Ensaios entre 1597 e 1623, a qual é considerada a sua mais bela produção. Nela, ele discorre sobre vários temas humanos e fala: certos livros são para serem provados, outros para serem engolidos, e alguns poucos para serem mastigados e digeridos. Legal, né? Ai, ai. É dito também que Bacon foi criador e autodirigente da Ordem Rosa Cruz e da maçonaria, além de ter escrito todas as obras teatrais assinadas por William Shakespeare. Este último era filho de um granjeiro e trabalhava como porteiro de teatro, às vezes fazendo pequenas participações nas peças teatrais.
Menciona-se que, nas obras assinadas por Shakespeare, existem cerca de 500 acrósticos do nome Francis Bacon, bem como um código cifrado ligado às ordens secretas. Quando a rainha Isabel morreu, seu sucessor, o rei Jaime I, nomeou Francis Bacon sucessivamente procurador, fiscal da coroa, lorde guardião do selo real, chanceler e mais tarde como visconde Santo Albano. Tudo isso ao longo de 14 anos. Francis Bacon desencarnou em 1626. Esta é a última encarnação notória divulgada como sendo a do mestre Saint-Germain. No entanto, ele mesmo diz que a ascensão só é possível quando acontece no plano físico, nem que seja necessário habitar um novo corpo físico, somente para elevá-lo junto com os demais corpos sutis. Saint-Germain alcançou a glória da ascensão em 1º de maio de 1684, portanto, 58 anos depois do desencarne de Francis Bacon. Por esse fato, fica subentendido que o mestre habitou um novo corpo físico e, nesse último corpo, alcançou a libertação da roda das encarnações. Interessante essa parte, né, gente? Ou seja, a última encarnação, então, registrada foi enquanto Francis Bacon, que foi de 1561 a 1626, porém, como o próprio mestre falou, e aqui eu entendo que seja através de canalizações, né, que ele trouxe essa informação, o Luiz Carlos Silveira Dias Júnior, ele recebe também muitas canalizações da Fraternidade Branca e tal. Depois vocês podem olhar no perfil dele no Instagram e também no YouTube, chama Divina Presença, ao perfil dele. Então, aqui veja o que ele diz, ó. Francis Bacon, então, foi a última encarnação divulgada, né? No entanto, ele mesmo, né, o mestre, diz que a ascensão só é possível quando acontece no plano físico. Gente, o que nós estamos fazendo na Terra nesse momento? Por que é que nós escolhemos encarnar vida após vida, vida após vida, vida após vida? Para que pudéssemos ascensionar, para que pudéssemos chegar nesse momento na Terra, né? E ter esse espaço, ter a oportunidade de ascensionar, como o próprio mestre fala, né? Nem que seja necessário habitar um novo corpo físico somente para elevá-lo junto com os demais corpos sutis. Saint-Germain alcançou a glória da ascensão em 1º de maio de 1684, veja só. Segundo o registro de Francis Bacon, ele desencarnou, enquanto Francis Bacon, ele desencarnou em 1626. Olha a diferença. Para 1684, 58 anos depois, né? Ele ascensionou. Por esse fato, fica subentendido que o mestre habitou um novo corpo físico e, nesse último corpo, alcançou a libertação da roda das encarnações. Interessantíssimo, né, gente? Aqui, ó, uma das imagens do mestre, né? Como Conde de Saint-Germain. Bom, queridos, queridas, nós vamos parar por aqui, né? Encerramos aqui o estudo das encarnações do mestre, né? Das encarnações reconhecidas, né? E descritas dele. E no nosso próximo encontro a gente vai começar a falar da experiência dele como o Conde de Saint-Germain, né? Como próprio, que aconteceu, né? Entre 1710 e 1822. E aqui, nessa fala desta encarnação enquanto Saint-Germain, vocês vão perceber aqui na descrição que ele não nasceu de lugar nenhum, né? Ele simplesmente apareceu. Ele apareceu. Então, a gente vai estudar com um pouco mais de detalhes aqui
vida, né? Enquanto Conde de Saint-Germain, que, aliás, é um dos trechos mais longos aqui do livro falando da vida dele, né? E eu tenho certeza que vai ser muito especial a gente conhecer um pouco mais da história desse mestre. E enquanto a gente vai conhecendo a história, nós vamos recebendo toda a projeção de luz, todo o ancoramento de luz da chama violeta, do raio violeta. E essa projeção de luz, né, que vem do mestre, vai expandindo o nosso cardíaco, vai expandindo a nossa mente, para nos conectar mais e mais com as energias dele, e principalmente com, eu diria que a principal orientação do mestre, né, ou o principal ensinamento do mestre, que é a conexão com a nossa presença divina. Para mim, né, eu acho que, claro, tem vários legados, né, mas se nós nos conectamos com a nossa presença divina, a gente tem tudo. A gente faz tudo, a gente consegue tudo, a gente ascensiona. Então, eu entendo que esse, né, os ensinos, né, o ensinamento acerca dessa conexão com a presença divina é, para mim, né, o maior legado do mestre. Então, ao nos conectar com toda essa energia, ao nos conectarmos com os ensinamentos dele, esse livro, né, que fala dele, que traz a energia dele, a gente está nesse exercício de conexão com a nossa presença, né, com a inspiração dele para nos conectar com a nossa presença. Então, meus queridos, minhas queridas, né, para a gente encerrar aqui esse nosso estudo de hoje, vamos fazer uma prática rapidinha aqui, com o banho da chama violeta, né? Quem já vem assistindo as lives anteriores, a gente já ensinou sobre essa prática que você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer momento, aonde você estiver. Então, vamos treinar mais um pouco essa prática aqui e vamos aproveitar e relaxar um pouquinho nesse banho maravilhoso com essa luz, com essa energia, né? Então, vou convidar todos vocês para a gente primeiro, depois de tanta informação, né, depois de falarmos tanto, vamos calibrar a nossa energia, vamos calibrar a energia elétrica, né, que está circulando nos nossos neurônios aqui, depois de tanta informação. Então, eu convido você a botar a sua esquerda, mão esquerda, bem no centro do seu peito. Nosso coração, ele tem mais neurônios que o nosso cérebro, né? Então, vamos calibrar toda a eletricidade aqui da nossa mente, distribuindo essa eletricidade para todo o nosso corpo, através dos neurônios do nosso coração. Então, vou convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Inspira pelas narinas, lentamente, e expira pela boca. E ao inspirar pelas narinas, vai observando seus pés fixos no chão, vai observando a terra debaixo dos seus pés, não importa se você está de calçado, de meia, de chinelo, de bota, não importa. Não importa se você está num prédio ou na sua casa, se você está no alto ou está no térreo. Todos esses elementos, né, que estão abaixo dos nossos pés físicos, eles estão cravados na terra, estão conectados com a terra, fazem parte da terra. De alguma forma, são energias que vêm da terra e que estão no formato do sapato, da meia, do chinelo, do prédio, da casa. Então, vamos sentir debaixo dos nossos pés essa solidez da amada Mãe Terra que nos sustenta. Inspira pelas narinas e expira pela boca lentamente. Ao inspirar, observe que todo o seu corpo expande. Todo o seu corpo é preenchido de prana, de vida, de energia vital, que nutre e alimenta todas as células do nosso corpo.
E ao expirar, veja que o seu corpo contrai, soltando, soltando, soltando. Inspira e expande, preenchendo todo o seu corpo de ar e permitindo que toda a eletricidade movimentada pelos nossos pensamentos se espalhem junto com esse ar por todo o nosso corpo. E ao expirar, solta, 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 solta a tensão, solta as preocupações, solta o nervosismo, solta qualquer energia que possa estar gerando algum desconforto para você. Inspira pelas narinas e expande, expira pela boca e solta. E aí você pode soltar os seus ombros, soltar as suas mãos sobre as suas coxas. E nesse momento eu convido você a levar a sua atenção para o seu chuveiro. Exatamente. Lá para o seu banheiro. E lá no seu banheiro, o seu chuveiro. Leva a sua atenção agora para, como chama o trinco lá, a maçaneta. Aquele negocinho que você liga o seu chuveiro. Que você gira e você aciona o seu chuveiro. E lá do seu chuveiro, você está lá, debaixo do seu chuveiro. Você liga o seu chuveiro e você começa a sentir a água caindo. A sua mente não sabe se esta é uma cena real ou não. Ela simplesmente acessa a informação e começa a estimular gatilhos que percorrem o seu sistema nervoso e o seu corpo começa a sentir as gotículas de água do seu chuveiro caindo sobre você. Só que esse chuveiro hoje ele começa a derramar sobre nós pingos de cor violeta. É uma luz líquida na forma de pingos que caem sobre nós. E a gente abre um pouco mais esse chuveiro para que a intensidade da água aumente, a potência da água que cai sobre nós aumente. E então nós começamos a sentir um relaxamento profundo dessa água violeta caindo no nosso pescoço, na nossa cabeça. E a gente pode até baixar um pouquinho a cabeça para que essa ducha de cor violeta caia diretamente no nosso pescoço, na nossa cervical, nos nossos ombros. E essa água vai então banhando todo o nosso corpo, escorrendo pelos nossos braços, nossas mãos, nossas coxas, nossas pernas, vai descendo até os nossos pés. E o nosso corpo todo vai absorvendo essa energia relaxante. Relaxe, 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 relaxe. Respira e relaxa, relaxa, relaxa. E todo o excesso de energia que estamos recebendo nesse momento, através da sola dos nossos pés, vai descendo para a terra. E vai banhando toda a terra com essa energia violeta. E então, toda a Gaia também recebe esse banho de luz violeta. Respire nessa energia. E agora você pode virar o seu rosto um pouco para cima, permitindo que essa ducha de cor violeta banhe o seu terceiro olho na sua testa, bem no centro da sua testa. E essa projeção de luz violeta vai trazendo uma sensação de expansão.
aliviando toda a intensidade do seu pensamento e vai acalmando a sua mente, relaxando a sua mente. Relaxe, 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 relaxe. E você pode querer agora colocar a sua cabeça numa posição onde a sua coluna fica alinhada, fica ereta. E esse chuveiro vai parando, vai parando, vai parando. E você sente ainda todo o seu corpo banhado por essa luz violeta, sentindo-se agora mais relaxado, mais tranquilo, com uma mente serena, calma. Você percebe que não há mais agitação. E talvez você possa sentir até uma sensação de conforto, de quietude da sua mente e do seu corpo. E assim, nesta energia, nós recebemos as bênçãos do amado Mestre Saint Germain sobre cada um de nós, para que tenhamos uma noite de sono maravilhosa. E o Mestre convida todos nós, nesta noite, se assim desejar, quando for deitar, chame por ele e peça para que ele o conduza aos salões do Templo da Chama Violeta, para que receba ainda mais projeções de luz, se assim você desejar. Caso escolha, caso chame por ele e peça para que seu corpo sutil seja levado aos salões, caso você dê permissão para que isso aconteça, seu corpo sutil será levado para novas atualizações no Templo da Chama Violeta. Este é um convite que o Mestre amorosamente deixa para todos nós, e quem então escolher, assim será. Tome uma respiração, lentamente abra os seus olhos, com calma, com tranquilidade. Vai sentindo, né? O relaxamento do seu corpo. E é isso, meus amados, por hoje. Alguém tem alguma pergunta aqui no Instagram? Aqui no Zoom a gente vai ficar um minutinho a mais. Se ninguém tiver pergunta aqui no Instagram, eu vou desde já me despedindo de todos vocês, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos nesse dia de hoje, neste sábado, né? Sábado é o dia da chama violeta, é o dia do raio violeta, é o 7º dia da semana, por isso a gente faz esses encontros nesse dia. E nós voltaremos no próximo sábado com mais estudos do Saint Germain. E eu peço a você só que acompanhe aqui as minhas postagens no Instagram para você ficar de olho no horário direitinho do nosso encontro da semana que vem, tá bom? No mais, um grande beijo a todos vocês. E se assim escolherem, nós nos vemos daqui a pouco mais no Templo da Chama Violeta. Um beijo, amados. Aqui no Zoom, eu vou encerrar a gravação por agora. Vou continuar com as queridas que aqui estão na sala. E a gente vai conversar um pouquinho mais, se assim desejarem. Obrigada a todos vocês que estão assistindo a gente aqui. E até o nosso próximo dia de estudo, na próxima semana. Um beijo.